Terça-feira, 28 de janeiro de 2020, vemos imagens ao vivo de Lusiânia, termômetros marcando 25 graus, sol entre nuvens e vamos aos destaques do jornal Anhanguera, primeira edição. E mais um caso de afogamento aqui na região. Os bombeiros encontraram o corpo de um homem que estava desaparecido no Rio São Marcos, em Cristalina. Ele tentou atravessar o rio durante um mau tempo enquanto caçava no local. Em Lusiânia, o policial militar salvou a vida de um bebê. Segundo testemunhas, ele estava engasgando e graças à rápida ação e treinamento do PM, a criança voltou a respirar. E tem a reclamação de moradores em Cidade Ocidental. O problema é uma ponte, gente, que está em situação de risco e o perigo aumenta no período de chuva. E a Secretaria Estadual de Segurança Pública disse que não vai divulgar números de mortes em confrontos da polícia. A decisão foi divulgada ontem no anúncio dos dados de violência no estado. Essa e outras notícias você vê agora no Jornal Anhanguera, primeira edição. Uma ótima tarde para você e muito obrigada pela sua companhia. Os bombeiros resgataram o corpo de um homem que estava desaparecido na zona rural de Cristalina. Testemunhas disseram que o homem estava caçando javalis próximo ao Rio São Marcos, na fazenda Corgato, enquanto ele teria tentado atravessar o rio nadando e acabou se afogando. O corpo dele foi encontrado na tarde de ontem, a 6 metros de profundidade e levado para o IML de Formosa. E um policial militar que voltava do trabalho para casa conseguiu salvar uma criança que estava engasgada em Lusiânia. O caso aconteceu na noite de domingo. O PM passava de carro acompanhado da esposa e deparou com os pais desesperados com a criança no colo. Rapidamente, ele tomou o bebê nos braços e realizou os procedimentos de reanimação. Foram necessários 8 minutos para a criança voltar a respirar. Depois de reanimada, ela foi levada para a UPA da cidade e passa bem. Gente, dá só uma olhada nesse vídeo. Um carro capotado em um rio. 2 pessoas estavam dentro do veículo, elas ficaram gravemente feridas. E segundo a família, isso só aconteceu porque essa ponte não tem qualquer segurança. O acidente foi no ano passado em Cidade Ocidental e está completando 1 ano. Você acha que alguma coisa mudou? Os moradores de Cidade Ocidental continuam sofrendo com as más condições dessa mesma ponte que corta a cidade. Segundo eles, os perigos aumentam no período da chuva. Com a chuva, o nível da água do rio só aumenta. O ideal seria evitar passar por lugares assim. O problema é que estamos dentro da cidade. Ponte até tem, mas a proteção nas laterais... Aqui já caiu um motoqueiro aí dentro, uma certa vez, já caiu um motoqueiro aí, porque a visibilidade é muito ruim. É o mato, né, que a gente desce de lá para cá, se não for uma pessoa que conhece realmente o lugar aqui, normalmente vai ocasionar um acidente, porque o mato tampa tudo, né? A ponte não tem o guarda-rei, que se diz o parapeito, né, de proteção, até mesmo para o pedestre que está vindo. Para o seu Lázaro, a falta de asfalto bem antes da ponte aumenta mais ainda o risco de acidente. Pode ocorrer algum acidente, né, coisa assim, né? Mas eu me preocupo mais com a condição da estrada também, né? Que aí tem vez que o carro aí para aí e não, nem sobe ali, naquele pedacinho. Eu acho que deveria de asfaltar pelo menos esse pedaço aí, né? Olha só a dificuldade para os motoristas subirem a rua. A gente tem que colocar o menos uma proteção nessa ponte, não? Era? Ou menos para afrontar isso aqui, ó. Mas toda chuva que dá, tira, né? E não basta a falta de infraestrutura dessa ponte, né? Que não tem sinalização, a proteção das laterais. O morador ainda enfrenta um outro problema, que é a falta de iluminação. A rede elétrica até que tem, mas a luz que é bom mesmo, nada. Então imagine o perigo que é passar aqui à noite. Aqui tem uma colega minha que ela estava descendo um dia desse aqui. Ela só não foi assaltada aqui porque ela deu a ré no carro e saiu aí. O pessoal cercaram a frente aí. Passar a noite aqui é pedir para ficar sem o carro, ficar até sem a vida, né?
Não tem iluminação nenhuma aqui, é uma escuridão. E passa mãe com criança. Quando a gente precisa ir num posto, tem que atravessar aqui. Aí vai de manhã cedo com criança. E você fica à mercê de assaltante de tudo. O governo de Cidade Ocidental disse que estuda um projeto de revitalização para a área, em parceria com o município de Lusiânia, que também é responsável pelo local, já que a ponte fica entre as duas cidades. Nós também procuramos a Prefeitura de Lusiânia, que disse que já procurou a Prefeitura de Cidade Ocidental algumas vezes para poder firmar aí essa parceria. Mas como nós vimos na reportagem, a ponte continua sem a proteção necessária, né, gente? Um jogo aí de empurra entre os municípios. Em Trindade, nos últimos anos, os presos do semiaberto estão sendo vítimas de emboscadas. As últimas duas foram na semana passada. Isso fez com que a justiça interditasse parte da unidade. O vídeo mostra os presos do regime semiaberto no chão. Eles estavam numa moto a caminho do presídio quando foram atingidos com vários tiros. Olha, daqui já dá pra gente ver lá, ó, o presídio de Trindade, fica bem na zona rural. E só essa estrada dá acesso à unidade. São 4 quilômetros de chão, com mata de um lado e mata de outro. O acesso é considerado bastante perigoso. Neste caminho, nos últimos anos, 15 presos foram mortos, outros 12 foram baleados. Os 2 últimos atentados aconteceram na semana passada. A falta de segurança no trajeto e as condições do presídio fizeram o juiz André Lacerda decidir pela interdição da ala do semiaberto. Ele assumiu neste ano a vara criminal de Trindade e conversou com exclusividade com a nossa equipe. Decisões como essa, a gente sabe que são polêmicas, a gente sabe que são decisões duras e extremas, mas a justiça tenta fazer seu papel nesse sentido, no caso, quando há a máxima necessidade. Na decisão em caráter de urgência, o juiz determina que os detentos sejam monitorados por tornozeleiras eletrônicas e que fiquem em casa à noite e aos finais de semana. Os presos também devem comprovar que estão trabalhando. A decisão também ressalta que em julho do ano passado foram pedidas 50 tornozeleiras para Trindade e que até hoje não foram entregues. Os equipamentos, segundo o juiz, são fundamentais para o cumprimento da pena. O judiciário não pode ficar esperando isso, né? Ele tem que dar determinação quando da necessidade e agora nós vamos cobrar do Poder Executivo, com a decisão, essa disponibilização dessas tornozeleiras. A Justiça aceitou o pedido de interdição que partiu da Defensoria Pública de Trindade, diante da sequência de emboscadas no caminho até a unidade prisional. É uma via que não é pavimentada, que não tem iluminação, não tem transporte público. Já se tentou transporte público, não tinha motorista que concordasse em fazer esse percurso. Vinham acontecendo graves violações dos direitos humanos dessas pessoas. Não só pelas condições da cela, mas sobretudo pelo que vinha acontecendo nesse trajeto. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária e a Procuradoria-Geral do Estado disseram que não foram notificadas da decisão que interdita parte do presídio de Trindade. Também disseram que não foram notificadas sobre a necessidade de envio de tornozeleiras eletrônicas para Trindade. A PGE disse ainda que assim que tomar conhecimento das determinações, vai analisar que medidas vão ser tomadas. Hora da sua participação aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. O Vitor Miguel, do Parque Estrela d'Alva 2, diz que assiste todos os dias o nosso jornal e está sempre ligadinho aqui na previsão do tempo. Já o Yuri, de Valparaíso, disse que é fã da Thalia Santos e manda um abraço para ela e para toda a equipe do jornal. E a Érica, do Jardim Gás, está todos os dias ligadinha aqui no nosso jornal. E você também pode mandar a sua foto no nosso WhatsApp. Anota aí. 98442-4000, que a gente mostra a sua participação aqui. Vamos para o intervalo e você vai ver a seguir. A Secretaria Estadual de Segurança Pública anunciou que não vai divulgar números de mortes em confrontos com a polícia. E aí, já está em dia com a Justiça Eleitoral? Você vai ver a importância da regularização do seu título e o que pode acontecer se você não atualizar a sua situação. E tem ainda as vagas de emprego aqui na região. Não saia daí que a gente volta logo depois dos comerciais.